Nós vamos começar esse mês um ciclo novo em Gênesis, que é o ciclo de Jacó. Nós vamos meditar então todo esse mês nessas narrativas que Moisés gasta um tempo para nós aqui, para nós conhecermos Jacó e o que ele tem a ver conosco, com o Evangelho. Amém? Ela pode passar mais um. Gênesis 25, nós iremos ler apenas do verso 19 ao 23, mas nós vamos tentar cobrir de forma panorâmica capítulo 25, 26 e 27, que é uma longa narrativa, mas ele comunica para nós um único tema central, que é o tema da primogenitura. Então, o que esse tema da primogenitura tem a ver conosco, né? Então, nós vamos ver isso. Se vocês se lembram das primeiras sermões, primeiras mensagens em Gênesis é estruturada em 10 sessões que nós chamamos de gerações, ou genealogias, ou toledotes em hebraico. Só nesse capítulo 25 nós temos duas. Se vocês lerem comigo o capítulo 25, verso 12, diz: estas são as gerações de Ismael. Alguns poucos versículos até o 18, contando a descendência dele. Depois do verso 19, mais uma toledote. Essas são as gerações de Isaac. Então nós temos primeiramente um contraste entre os dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael. E a partir disso então nós temos a narrativa de Jacó e Esaú. Amém? Gênesis 25, 19 ao 23. Depois eu irei dizer essa é a palavra do Senhor, todos respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Gênesis 25, 19. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre, então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: há duas nações no seu ventre, e desde as suas entradas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa é a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua igreja, nós estamos diante de ti, diante da sua palavra. Rogamos que o seu Espírito seja derramado, uma grande porção, uma grande presença em nosso meio, santificando-nos pela sua palavra, nos instruindo em todas as coisas, que nós não venhamos a nos embriagar com vinho, mas sermos cheios do seu Espírito, e que esse enchimento se resulte e frutifique, ó Deus, em toda boa obra em nós, e que nós venhamos a entender, amar, viver a sua palavra, ó Deus, para que nós possamos te amar acima de todas as coisas, e amar uns aos outros como Cristo nos amou, dando a sua vida por nós. Que o Senhor venha a nos abençoar com a sua palavra, e que o Senhor venha a ser glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, tema da primogenitura. Deixa eu ver com quem que eu estou falando aqui. Levante a mão quem que aqui é filho primogênito. Levante as mãos. Tem algum caçula? Kaique vai levantar a mão, caçula. Dizem as más línguas que os primogênitos são mais bonzinhos, né? Mas isso é uma mentira. Eu espero que seja, porque senão eu tenho medo do meu caçula. Se minha filha já é assim, é brincadeira, tadinha. Até ela riu agora. Mas irmãos, o ponto é que primogenitura é um tema muito importante na Bíblia. É um tema muito pujante e é um pouco diferente dos nossos dias. Nossos dias não tem muito essa questão de o filho que nasceu primeiro vai receber mais ou menos. Normalmente a herança se reparte igual entre os filhos, mas na época bíblica, Moisés já definiu lá em Deuteronômio 21 que o primogênito sempre receberia a porção dobrada da herança. Então o primogênito ele tinha esse papel de tomar o lugar do pai quando o pai morresse, sustentar a casa, e ele receberia então uma maior herança, diferente dos outros irmãos que receberiam porções menores. Então o primogênito ele é muito importante nas Escrituras. Mas a gente vai ver, irmãos, que primogenitura na Bíblia, ainda que o sentido primeiro da palavra tenha a ver com o primeiro filho que nasce da mãe e do pai, na Bíblia é um pouco diferente. Porque como nós vimos na escola bíblica com o pastor Kaique hoje, a mentalidade bíblica da época de Moisés, e posteriormente também, é uma mentalidade não abstrata, não filosófica, não biológica, é uma mentalidade o quê? Funcional. Então,
tudo gira em torno de isso funciona dessa maneira, aquilo funciona de outra maneira, e isso é o que importa. É uma mentalidade muito prática, é uma mentalidade funcional. O que funciona, então quando Deus cria todas as coisas, Ele está dando funções, como a gente viu no primeiro e no segundo mensagem aqui do livro de Gênesis. Então primogenitura, ele não tem muito a ver com biologia ou com aquele que saiu necessariamente primeiro do ventre da mãe. Primogenitura também, como tudo aqui na mentalidade de Moisés, é uma função. Ou seja, aquele que vai exercer a função de primogenitura normalmente é o primeiro filho que nasce, mas como a gente vai ver em toda a narrativa bíblica aqui, normalmente é o outro filho, o mais novo, o caçula, o menor, que vai ser escolhido por Deus para exercer a função de primogenitura. E para Deus é isso que importa, é aquele que está funcionando como primogênito, aquele que está funcionando de acordo com a vontade do próprio Deus. E essa funcionalidade, ela tem dois aspectos principais. Ela tem a ver com proeminência. Então o primogênito, em sua função de primogenitura, ele é aquele que é o mais importante dos filhos. Ele exerce essa proeminência na casa. Não é uma proeminência ontológica no sentido de ele ser uma pessoa mais importante que os outros irmãos. É uma proeminência funcional. É ele que vai receber a responsabilidade de que, se o pai morrer, carregar a família nas costas e trabalhar e sustentar a sua mãe e os seus irmãos. Mas também tem esse aspecto de herança, aquele que vai receber a maior herança, porque ele tem essa maior responsabilidade. Então, se a gente fosse aplicar nos dias de hoje, não tem muita importância aquele que nasceu primeiro, mas aquele que ele tem a proeminência. E nós, como pecadores, nós como filhos de Adão, como tendo o pecado reminiscente em nós, todos os seres humanos querem essa primogenitura. Nesses dois aspectos, todos nós queremos ser mais importantes, mais vistos, mais proeminentes, tendo a primazia. Esse é o pecado de Adão. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus, receber essa glória, e ao mesmo tempo nós queremos apenas as bênçãos para nós. Nós não queremos maldições, nós não queremos castigos, nós não queremos disciplina, nós não queremos aquilo que vai nos afetar de forma negativa. Nós queremos apenas a bênção da primogenitura, ou aquilo que imediatamente vai nos satisfazer e nos colocar em um pedestal de orgulho. Então aquilo que vai nos rebaixar e nos humilhar, e aquilo que vai nos negativar de alguma forma, nós desprezamos isso. Isso é a própria queda e a corrupção desse conceito, dessa função de primogenitura nas Escrituras. E nós vamos ver três coisas que Gênesis 25 ao 27 vai juntar e vincular com o tema da primogenitura, que é absolutamente importante para nós. E existe uma tentação minha e do Kaique, de todos os pregadores que pregam textualmente, que é: nós temos muitas demandas da igreja. A igreja sempre teve, tem, sempre terá, faz parte constituinte da igreja. Nós temos muitos problemas e demandas, porque nós somos pecadores, todos nós. Existe a tentação de nós queremos pregar, né, Kaique? Exatamente aquilo que é a demanda da semana na igreja. Ninguém acorda pela manhã e diz: nossa, hoje eu vou meditar sobre o tema da primogenitura nas Escrituras. Olha que legal. Hoje eu quero que o pastor pregue sobre primogenitura. Parece muito fora da nossa realidade, dos nossos problemas, mas nós vamos ver que é absolutamente prático e absolutamente maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela vem ao encontro sempre, cada versículo, cada palavra, às nossas necessidades. Então nós vamos ver três coisas: a primogenitura vinculada à eleição de Deus, aqui no caso de Esaú e Jacó, a primogenitura vinculada à bênção de Deus, e a primogenitura vinculada a esse senhorio ou proeminência aqui no texto de Gênesis. Amém? Vamos ver em primeiro lugar primogenitura e eleição. Vejam comigo Gênesis 25, o último versículo que nós lemos na nossa leitura inicial, versículo 23. O contexto é: Rebeca, ela está orando ao Senhor, porque estava uma guerra aqui no seu ventre, e o Senhor lhe respondeu no verso 23: há duas nações no seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço.
Aqui a palavra de Deus já está determinando o destino desses gêmeos no ventre de Rebeca. A palavra de Deus que determinou todas as coisas até aqui, criando todas as coisas e guiando todas as coisas, já está determinando e escolhendo o destino não somente desses dois gêmeos, mas de toda a prole desses dois gêmeos. Vão ser duas grandes nações. A nação de Israel, a nação de Edom, já no ventre aqui de Rebeca, e eles estão lutando entre si, já no ventre, ou seja, marcando o destino desses dois povos. E Deus já determinou o seguinte: o mais velho servirá ao mais moço. Deus está sendo profético aqui, a palavra de Deus está sendo profético e determinante, e está invertendo o papel da primogenitura aqui. Se na primogenitura é o mais novo que serve ao mais velho, Deus está transformando isso de cabeça para baixo. Não, é o mais velho que vai ser o mais moço. Ou, em outras palavras, o mais moço que vai ser o meu primogênito. Deus já está determinando isso. E o que Moisés traz à tona para nós é o seguinte, irmãos: a eleição de Deus, ela é o oposto, ela é o contrário, ela é incongruente, ela não se encaixa com os padrões humanos, com as expectativas humanas e com as tradições humanas. Isso é assim ao longo de toda a Bíblia. Nós temos, por exemplo, os primeiros dois gêmeos, provavelmente eram gêmeos, Caim e Abel, mas Deus escolhe Abel. Depois Deus escolhe Sete, que era mais novo do que Caim, revertendo essa questão da primogenitura. Nós temos Ismael e Isaac, nós temos essa genealogia aqui no capítulo 25 que a gente viu, contrastando um com o outro. Ismael é o primogênito, mas é Isaac que Deus escolhe. Deus escolhe Jacó, o mais novo, o que saiu depois do ventre, ao invés de Esaú. Deus escolhe José para ser o canal de bênção, e não escolhe ali Benjamim ou os primogênitos, ele não escolhe Judá, ele escolhe o menor, José, que o pastor Kaique vai trazer mês que vem para nós, essa sessão de José para nós. Deus escolhe Davi, o filho mais novo de Jessé, para ser o rei. Ou seja, vocês se lembram do episódio? Samuel está lá na casa de Jessé, traz todos os filhos mais velhos de Jessé, os rapazes fortes, aptos para serem reis, aptos como caçadores, aptos na administração do reino. Aí você tem aquele menorzinho, todo esquisitinho, meio que não se comporta socialmente, ele mata leão, mata urso, está pastoreando as ovelhas, está sujo no pasto. Deus fala: não, eu vou escolher esse pequenininho aí, Davi. Deus está mostrando ao longo de toda a história da redenção que a eleição dele é o oposto do que nós escolheríamos aos olhos humanos. Nós temos Jesus, que é chamado de o eleito de Deus em várias partes dos evangelhos, e ele é o exato oposto do que os apóstolos e os discípulos estavam esperando, e de que todo mundo estava esperando como Messias no primeiro século. Todo mundo estava esperando um primogênito glorioso, filho de Davi, que destruiria Roma. E você tinha ali Jesus, primogênito de Maria e José, mas aquele que era o menor, aquele que era o servo, aquele que não tinha aparência ou formosura alguma. Deus escolhe o pior dos pecadores, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, aquele que não queria saber de Cristo, a não ser para o matar e matar os seus seguidores. E Paulo diz para Timóteo: fiel é essa palavra, Timóteo, digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e eu sou o pior, eu sou o principal deles. A doutrina da eleição, ela é, aos olhos humanos, uma inversão dos nossos padrões, paradigmas e tradições humanas. Isso se aplica a cada um de nós. Se eu fosse escolher, se Deus falasse para mim: William, escolhe homens para eu salvar, eu não escolher nenhum de vocês. Eu não iria me escolher também. E vocês também não iriam se escolher. A gente escolheria como é que chama? Elon Musk. A gente escolheria as celebridades, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais sábios, os mais bonitos, os mais ricos. Porque eles sim teriam toda a potência para espalhar o evangelho por toda a terra em questões de dias, talvez.
Eles teriam essa influência, mas não. Deus escolhe os piores, os mais feios, os mais fracos, os mais inúteis, os mais pecadores, para trazer à tona isso. Eu lembro de quando eu era ímpio na minha adolescência, e olhando para trás agora, eu vejo que eu era o mais improvável a se tornar um cristão. O mais improvável, o mais perverso, o menos que queria saber de questões religiosas. E Deus escolhe só a mim daquele meu grupo de amigos. E no novo convertido, olhando para todos os meus amigos antigos, eu vejo que era o menos provável a perseverar. Todos os outros eram mais espirituais do que eu, e Deus escolhe perseverar os mais fracos. Isso é uma verdade para todos vocês. Existe um link então entre a primogenitura e a eleição, e esse virar de cabeça para baixo da primogenitura e esse quebra de padrões humanos na eleição. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Romanos capítulo 8. Vocês não vão entrar em crise de membresia porque eu falei que não esperei vocês, né, irmãos? Romanos capítulo 8. Verso 28 fala que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o verso 29, existe uma ligação que Paulo faz entre a primogenitura e a eleição. Verso 29: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Então, o primogênito das Escrituras é o próprio Cristo Jesus. Ele é o primogênito, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tem a proeminência, a primazia, ele é aquele que herda todas as coisas, ele é o herdeiro de toda a criação. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala que Deus nos conheceu de antemão e pré-ordenou o nosso destino, nos predestinou para nós sermos conformados à imagem do primogênito. Ou seja, Deus predestinou Jesus para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, e nós somos irmãos de Jesus em um determinado aspecto da doutrina, e nós somos conformados. Ou seja, primogenitura agora se transforma em um padrão, em uma prensa a qual todos nós somos transformados dia após dia. Isso agora é sermos primogênitos, sermos conformados à imagem de Jesus, e isso já está pré-ordenado por Deus, pré-determinado, predestinado por Deus a nosso favor. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para essa conformidade a Jesus Cristo. E o outro texto, virando a página, é o clássico Romanos 9, que vai citar o nosso texto que nós lemos hoje, lá de Gênesis 25. Nós vamos ler, eu gostaria de ler a extensão de Romanos 9, verso 6 até o verso 23. A própria leitura, ela já dispensa comentários, de tão claro que Paulo é. Romanos 9, 6. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a tua descendência será chamada. Isto é, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque nosso pai. Pois os gêmeos, verso 11, ainda não tinham nascido. É o texto que nós lemos de Gênesis 25, 23. Nem praticado bem ou mal. Para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito lá em Malaquias: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. O que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá quem a formou: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para o uso honroso e outro para o uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a sua glória. Romanos 9 destrói toda a pretensão humana, todo o paradigma humano, toda a lógica humana de eleição e de liberdade. Deus escolhe quem quer, não baseado em nós. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, na verdade são os piores pecadores que Deus chama. Todos nós somos Jacó, enganadores. Jacó significa aquele que engana. Nós enganamos Deus, nós enganamos a nós mesmos, nós enganamos nossa família, nós enganamos a sociedade. Nós somos o pior traste possível que existe na criação. E Deus nos escolhe para mostrar a sua graça, sua misericórdia, seu amor incondicional, ao mesmo tempo que ele rejeita a outros. Calvino termina a sua sessão na Instituta sobre eleição com o versículo 19 aqui. Por que você se queixa ainda? Verso 20, mas quem és tu para argumentares com Deus? Por que Jacó e não Esaú, Deus? Não te interessa. Não nos compete saber. E esse é o escândalo da graça soberana de Deus para nós. Esse é o link que Moisés faz entre primogenitura e eleição. O primogênito é o mais novo, que sai depois do ventre, e é ele que Deus escolhe. E isso se repete em toda a Bíblia, isso está se repetindo agora em nossas vidas, e isso se repetirá até a volta de Cristo, quando ele escolher o último dos pecadores, o último dos eleitos. E ele escolher não, quando ele salvar o último dos seus eleitos. Segundo lugar, primogenitura e bênção. Volte comigo lá em Gênesis 25. Gênesis 25, verso 30 ao 34, final do capítulo 25. Esaú chega cansado, ele quer comer, está faminto, e todo mundo conhece a história. Mas vamos ler o texto. Gênesis 25, 30. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer esse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Irmãos, Edom em hebraico significa vermelho. Então ele quis aquele guisado vermelho, aquele alimento vermelho, aquela sopa, ou sei lá o que fosse aquilo vermelho. E ele se chamou, portanto, Edom, que é da mesma raiz de Adão, porque Adão foi feito da terra e provavelmente alguma terra mais avermelhada lá no Éden. Então nós temos aqui um novo Adão caído, esse sujeito que se transformou em Edom, que é Esaú. Verso 31. Jacó respondeu: vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá esse direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu e levantou-se e seguiu o seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que Esaú ou Edom desprezou aqui, irmãos? Capítulo 26 todinho vai dizer para nós. Depois vocês leem em casa. Capítulo 26, Isaac se muda para uma terra chamada Gerar, ou Gerar, e Deus aparece para Isaac de novo e reafirma as bênçãos que Deus fez para o seu pai Abraão.
Ou seja, é um novo chamado aqui para Isaac. Deus renova a sua aliança com Isaac. Isaac é consolado e confirmado como o herdeiro da bênção e da promessa de Deus. O que é essa bênção? É nada mais, nada menos do que a própria semente e o próprio tipo e a própria promessa de salvação de toda a humanidade eleita em Cristo Jesus. Esaú não despreza um simples título ou uma simples herança física de Isaac, seu pai. Esaú despreza o próprio plano redentor de Deus. E isso é muito sério. Gênesis 26, 24 diz assim: e o Senhor apareceu na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor do meu servo Abraão. Deus reafirmando isso para Isaac, verso 29. Tu não nos farás mal, Abimeleque falando para Isaac, assim como nós não te tocamos, mas se fizeres somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Até um ímpio como o rei Abimeleque, repetindo ali aquela coisa de Abraão, lá em Gênesis 20, ter mentido, Isaac faz a mesma coisa que seu pai Abraão, ele repete o padrão e mente falando que Rebeca não é a sua esposa. Mas mesmo assim Abimeleque reconhece: tu és o bendito de Deus, tu és o veículo na qual a bênção de Deus está sendo repousada para que o propósito de Deus se cumpra. Ainda que ele não tivesse todo esse conceito em mente, ele reconhece: tu és o bendito do Senhor. Abimeleque, alguém estrangeiro, reconhece isso em Isaac. Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, despreza isso. Com certeza ele sabia a história do seu avô Abraão. E ele despreza exatamente isso. E olha o que acontece. Gênesis 27, verso 34 ao 41. Gênesis 27, 34. Ao ouvir as palavras do seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: abençoa-me também, meu pai. Porém Isaac respondeu: teu irmão veio e com sutileza tomou a sua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó? Já por 2 vezes ele me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei todos os seus parentes por servos. Eu o enchi de trigo e de vinho novo. Que podereis fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis a terra será a sua habitação, longe do orvalho do alto céu. E ele continua trazendo não bênção, mas um tipo de maldição para Esaú. O plano de Deus se cumpriu apesar de Isaac e de Rebeca. Esaú despreza a bênção de Deus. O que isso tem a ver conosco? Abram comigo bem rápido, lá em Hebreus, capítulo 11. Lá no final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Verso 20, Isaac entra na galeria dos exemplos de fé para nós. Hebreus 11, 20 diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Então Isaac se imbuiu da sua função profética e abençoou Jacó e Esaú conforme as coisas que seriam ainda vistas. Virem a página, Hebreus capítulo 12. Verso 15. Esaú é chamado como um exemplo para nós, negativo. Cuidado, Hebreus 12:15, para que ninguém se abstenha da graça de Deus. O que Esaú fez? Ele se absteve da graça de Deus. Ele não quis a bênção da primogenitura. Continuando o texto: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas.
Perceberam isso? Esaú buscou o arrependimento com lágrimas. O texto lá de Gênesis que nós lemos diz que ele chorou amargamente e ele não encontrou lugar de arrependimento. Ele não teve uma segunda chance, ele não teve como se incluir na bênção de Deus, porque ele rejeitou a graça de Deus, ele rejeitou a bênção de Deus, ele rejeitou o propósito redentivo de Deus. Estão percebendo como isso é forte? Ou seja, se você rejeitar o Evangelho agora, que está sendo anunciado para nós, domingo após domingo, dia após dia, quando vocês leem a Bíblia, você rejeita isso, e depois você pode buscar com lágrimas, que você talvez não encontre lugar de arrependimento. E essas são lágrimas que nós chamamos de crocodilo. Ele queria apenas a bênção, ele queria apenas algo material, ele queria apenas a sua primogenitura de volta. Mas Jacó não engana ele. Esaú mente para seu pai: olha, ele me enganou 2 vezes, tomou meu direito de primogenitura, como se Jacó tivesse forçado ele. Não, ambos entraram num acordo. Esaú livremente disse: eu não quero o meu direito de primogenitura, eu prefiro um prato de comida do que a bênção de Deus. Talvez você prefira o seu pecado, talvez você prefira o dinheiro, talvez você prefira qualquer coisa física. Vocês percebem a loucura que é escolher um prato de sopa e perder a bênção de Deus? É a mesma loucura. Você pode escalonar isso o quanto quiser, você pode herdar o mundo todo. O que adiantaria se você perdesse a sua salvação? É loucura, tanto um prato de sopa com pão mergulhado nele, quanto se você tivesse o universo todo a seu dispor. Nada disso valeria se você não tivesse a bênção da salvação que há em Cristo Jesus. Conclusão desse segundo ponto. Nós lemos no nosso começo do culto, Hebreus 12, do 18 em diante, vai dizer que nós não chegamos na antiga aliança, no Monte Sinai, fumegando, mas nós chegamos à igreja. E igreja, no verso 23 de Hebreus 12, é chamada de igreja dos primogênitos registrados nos céus. Todos nós somos os primogênitos agora, em Cristo, que é o nosso primogênito supremo. E é na igreja, que é o Monte Sião, que somos nós, que somos rodeados por anjos em festa, por pecadores que se arrependem. É aqui que está a bênção de Deus. E sair da igreja é a mesmíssima coisa, conforme Hebreus 12 vai desenvolver. É a mesma coisa que você escolher o mundo, escolher o prato de lentilha e desprezar o direito de primogenitura. O direito de primogenitura é oferecido a todos nós, livremente. Basta ter fé em Cristo, e você é um primogênito de Deus. Você herda a salvação, você herda a promessa cumprida em Cristo, a salvação. Mas se você desprezar isso, você sair da igreja, e o contexto de Hebreus é aqueles que estão saindo da igreja para salvar as suas vidas, o oposto de Esaú, mesmo assim, é maldição para a sua vida. Terceiro lugar, terceiro e último lugar, depois 3 aplicações bem rápidas e nós encerramos. Primogenitura e senhorio. Abram comigo em Gênesis, de novo, 27. Verso 29. É um refrão que ressoa o tempo todo em Gênesis 25 a 27. Gênesis 27, 29 diz assim: sirvam-te os povos, e nações se curvem diante de ti. Seja senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e bendito os que te amaldiçoarem. Primogenitura é sinônimo aqui, não só de eleição e de bênção, mas de senhorio. O primogênito, ele é o senhor sobre os seus irmãos. E esse senhorio envolve um conflito. E este conflito é lá de Gênesis 3,15. A semente da serpente e a semente da mulher. Toda a humanidade caída versus o povo escolhido de Deus. A semente da serpente, Caim, mata Abel. Depois nós temos todos os conflitos da semente da serpente tentando matar e sufocar. Isso se repete no próprio ventre de Rebeca. Semente da serpente de um lado, semente da mulher, semente da promessa do outro.
E isso vai se repetindo até que isso se cumpre em nosso Senhor Jesus. Edom, Esaú, ele é pai dos edomitas. E os edomitas são aqueles que a história é marcada por querer derrotar Israel. Davi subjuga os edomitas lá no livro de Samuel de Reis. E depois eles se reconstroem e eles se juntam com a Babilônia para destruir os israelitas. Eles são aqueles que deduravam os israelitas com os babilônicos. E teve um descendente de Edom no século I chamado Herodes, que tentou matar o verdadeiro filho da promessa, que é Jesus Cristo, em seu ventre. Nada acontece à toa na história da redenção. Existe esse conflito das sementes, mas a semente da mulher, ela é senhor da descendência de todas as coisas. E Jesus Cristo é essa semente. Ele é o primogênito. Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Por Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele herda todas as coisas. Apocalipse 1, versículo 4, o apóstolo João começa o livro dizendo: olha, graça e paz a vós outros que estão na Ásia Menor, por parte daquele que era, que é e que há de vir, Deus Pai. Por parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, Deus Espírito. E por parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos resgatou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. A Ele seja a glória. No Novo Testamento é claro que o primogênito é Cristo e Ele é supremo. E nós, como os primogênitos, a igreja dos primogênitos, nós também somos senhores da criação. E a pergunta é: como nós reinamos? E a resposta é: nós reinamos como Cristo reinou enquanto Ele estava aqui. Nós reinamos, nós somos senhores servindo. Nós não somos senhores como Jacó, enganando os outros. Nós somos primogênitos servindo. É a sua função como cristão, como primogênito, servir a sua esposa, servir o seu marido, servir os seus filhos, servir os seus pais, servir a sua igreja, servir todo o mundo. E acima de tudo, servir a Deus em santidade, pureza e amor. 3 aplicações práticas bem rápidas para nós. Nós ainda teremos a ceia com a graça de Deus essa manhã. Nós vamos vincular cada ponto. Nós vimos aqui com uma aplicação bem prática para nós. Existe uma relação entre primogenitura, eleição e, de forma inesperada, como sempre, oração. Leia o texto comigo, Gênesis 25, verso 21. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela era estéril. E o Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Depois, verso 22, Rebeca propriamente consulta ao Senhor em oração. Todo esse trama da primogenitura é iniciado com a oração de um homem pela sua esposa. O que isso tem a ver, irmãos? Efésios 1 tem tudo isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou em amor para sermos santos e irrepreensíveis. Bênção, primogenitura, eleição, e tudo isso é uma oração de Paulo. E aí termina o capítulo 1 com uma intercessão, terminando falando que Jesus é Senhor sobre toda a criação, e a igreja, por estar unida a Ele, também reina com Cristo sobre todas as coisas. Ou seja, porque Deus te escolheu, e Deus predestinou e ordenou todas as coisas, isso é o fundamento próprio da nossa vida de oração. Loucura, né? Mas é a loucura do Evangelho. É por isso que Calvino entendeu muito bem isso. A eleição em Calvino só vem depois, lá no livro 3 do Institutas, imediatamente depois de ele ensinar sobre oração. Primeiro ele ensina sobre oração, depois ele fala sobre eleição. Não é o oposto. A lógica bíblica é: porque Deus é soberano e Deus está no controle de tudo, você pode e deve ir a Ele em oração.
em favor da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua igreja, dos seus parentes, da sociedade como um todo. Porque se Deus não fosse soberano, não iria adiantar nada orar para Ele. Se Deus não tivesse no controle, qual que vai ser o fundamento para eu pedir para Ele alguma coisa? Eu ia dizer, não, Deus, pode deixar que eu resolva aqui, eu me viro. Vai, perda de tempo, Deus não consegue resolver as coisas. Eu tenho um livre-arbítrio aqui, eu consigo fazer as coisas. Essa é a lógica bíblica. Orem uns pelos outros. Orem e intercedam diariamente pelas suas esposas, suas famílias, seus maridos, para que eles sejam primogênitos maduros, para que eles sejam conformados à imagem de Jesus Cristo. Segundo lugar, existe uma conexão aqui no texto de Gênesis entre bênção e um mau entendimento ou uma má seletividade. Gênesis 25, 28. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Seletividade de abençoar e de se relacionar não deve existir entre nós, irmãos. Entre nossos filhos. Nós devemos amar nossos filhos todos da mesma maneira. Vai ter filhos se você tiver vários, talvez você se identifique mais, mas não deve ser um alvo de maior amor, de maior cuidado, de maior atenção do que os outros filhos. Você deve abençoar todos de forma igual. Isaque, esse velho cego aqui, está duplamente cego, porque estava amando mais o seu filho que trazia comida para ele. E Rebeca também, um casamento que vocês viram semana passada, que começou às mil maravilhas, maravilhoso o casamento de Isaque e Rebeca, termina de forma horrorosa e trágica, simplesmente porque cada um começou a confundir as suas funções. Vocês se lembram da pregação que eu falei que bênção é funcionar de acordo com a vontade de Deus? Isaque não estava funcionando como pai, adequadamente falando. Rebeca não estava mais funcionando como mãe, de acordo com a vontade de Deus. Isaque e Esaú, Jacó e Esaú, muito menos como filhos. Isso é maldição, isso é disfunção familiar. Pelo contrário, a bênção de Deus vai nos ensinar a função de cada um, e que você deve amar cada um de acordo com o que Deus manda. Deve amar Deus acima de todas as coisas, o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge acima dos seus filhos, e deve amar os seus filhos de forma igual, não seleta. Se você fazer isso, se você amar mais os filhos do que as esposas, os maridos, ou amar mais os filhos das esposas do que a Deus, você vai acarretar maldição, o oposto de bênção para você. E em último lugar, eu vou chamar de a dialética do senhorio e do serviço, aplicando a última parte, repetindo na verdade a aplicação que eu já disse para vocês: sejam servos. A doutrina da eleição e da bênção de Deus e do nosso senhorio da criação deve nos levar a sermos servos, a amar ao ponto de dar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso esforço, nossa mente ao nosso próximo, como Cristo nos amou. Amém? Vamos orar.